Olá, meus queridos amigos, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos aqui continuar nossas aulas referentes à análise técnica aplicada, nosso módulo 3. Vamos iniciar nossa terceira aula, onde nós vamos tratar de conceitos aí referentes a topos e fundos do mercado. São conceitos de extrema importância, então vamos nos focar. Eu vou deixar minha webcam aqui minimizada para que vocês possam acompanhar todo o andamento aí do conteúdo na tela cheia, tá bom? Então eu já volto a falar com vocês aqui. Vamos tratar agora dos topos e fundos, os famosos topos e fundos, né? Bom, pessoal, topos e fundos são o meu xodó. Quem me conhece sabe que eu gosto de analisar o mercado exclusivamente através dos topos e fundos, porque é a forma mais purista que nós podemos ter aí para analisar uma tendência, tá? Para analisar um andamento de preço. É a forma mais pura, mais simples e eu acredito que é uma forma extremamente completa para que a gente possa entender aí o andamento do mercado. Topos e fundos são pontos extremos em um gráfico, né? Eles são utilizados para identificar as tendências do mercado. Topo é uma extremidade, ou seja, um ponto mais alto no gráfico. Um ponto mais alto de um movimento de alta que antecede o movimento de baixa. É só você imaginar numa montanha. Uma montanha tem um topo. O topo da montanha. Esse topo da montanha é o nosso topo no gráfico. É a mesma coisa. Imagina que você tem uma montanha desenhada no seu gráfico e lá você consegue observar o topo da montanha, né? Fundo é uma extremidade oposta. O topo é para cima, o fundo é para baixo. Também é chamado de vale, né? Ou seja, um ponto mais baixo de um movimento de baixa que antecede um movimento de alta. Nossa, Gabriel, que difícil. Vamos simplificar mais isso, tá? Então, nós temos aqui nosso gráfico de candlestick. Você pode observar que nós temos aqui, eu tracei aqui topo e eu tracei aqui fundo. Por quê? Porque se você for analisar, ó, aqui nós temos a montanha. E em cima da montanha nós temos o topo. E aqui embaixo nós temos a montanha inversa, né? Nós temos um fundo, um vale, né? E é dessa forma que o mercado se movimenta, topos e fundos, ó. Mais um topo, mais um topo, mais um fundo. A gente pode ficar aqui traçando, ó, o dia inteiro, ó. Topo e fundo, né? Ó, topo e fundo. Topo, fundo, topo, fundo, certo? A gente pode observar que o mercado se movimenta em topos e em fundos. Aqui eu desenhei aqui na apostila, né? Você tem lá o topo, você tem o fundo aqui. Bom, para que nós utilizamos os topos e fundos? Nós utilizamos os topos e fundos para entender conceitos importantes de suportes e resistências. Da mesma forma que nosso topo e fundo é uma referência no gráfico, nós também temos referências que são suportes e resistências. Vamos entender agora, é um conceito de extrema importância. Os suportes são regiões em que o preço encontra sustentação durante uma queda. Podemos entender eles como um chão, uma proteção contra a queda. É uma sustentação, um suporte. O preço vinha caindo e aí, de repente, ele encontra um chão. Isto é um suporte. As resistências são regiões em que o preço não consegue romper o movimento de alta. A gente pode entender esses conceitos como um teto, uma laje, uma barreira. O preço está vindo de baixo e aí ele bate no teto, no telhado, e ele cai. Isso é uma resistência para o preço. Normalmente, os suportes são nos fundos e as resistências são os topos.
do gráfico, certo? Então nós temos aqui, ó, nosso topo e nosso fundo, né? Aqui o topo nós temos uma resistência, porque o preço vinha de cima, bate aqui, encontra uma barreira e volta a cair. E aqui no fundo nós temos um suporte, porque o preço vinha caindo, bate aqui, encontra um chão e volta a subir, certo? Lembrando sempre que no topo nós temos resistências e nos fundos nós temos suportes. Com base nessa informação, você já consegue observar o quê? Que resistências são lugares de venda e suportes são locais de compra. Certo? Ah, Gabriel, tá bom. Tem mais um exemplo? Vamos imaginar então mais um cenário. Vou fazer um exemplo que eu utilizei em uma live minha, onde nós tínhamos na live, eu vou fazer diferente, vou desenhar com esse quadrado aqui. Nós tínhamos na live o edifício B3. Nós tínhamos um prédio, certo? Nesse prédio nós tínhamos os andares aqui desenhados, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, certo? Aí você imagina o quê? Imagina uma pessoa no último andar aqui. Essa pessoa, ela está em cima de um chão, certo? Essa pessoa, se ela pular, ela vai cair nesse chão e vai ter sustentação. Se não tivesse este chão aqui, o que aconteceria? A pessoa iria cair, né, para o próximo chão, certo? Ela iria vir daqui de cima e ia parar aqui nesse próximo. Esse chão aqui é o nosso suporte, porque nós estamos na parte de baixo da gente. Imagina essa pessoa como sendo o preço. Se o preço encontra uma região e para de cair, é o suporte. Se ele perde essa região, ele vai continuar caindo até o próximo suporte. E assim por diante. É assim que o mercado ganha níveis de preço. É assim que o mercado ganha movimentação, superando suportes e resistências. Se o rapaz aqui, então, resolver pular para cima, ele vai bater a cabeça onde? No teto, no telhado, não é? Esse teto, esse telhado é a resistência. Ele só vai conseguir sair desse andar para o próximo andar se ele conseguir quebrar essa resistência aqui. É assim que o mercado se movimenta, superando suportes e resistências. Aqui a gente pode observar, então, uma região de suporte, porque o preço estava caindo, encontrou uma região e subiu. E nós temos também um fundo. Já vamos aí completar com o nosso conceito da última aula. O preço novamente retorna, encontra um suporte, uma região de fundo, uma região de defesa, um chão e volta a subir. E nós temos mais um fundo. Certo? Bom, continuando, nós podemos então observar o exemplo anterior, que os preços não conseguem mais superar o ponto destacado em amarelo. Desta forma, podemos entender que aquela região que o preço encontrou é uma região de suporte de preços, que poderá fornecer uma espécie de chão, sustentação, para que ele se mantenha acima dessa região
até um certo período, porque vai chegar uma hora que esse suporte vai ser rompido, que essa resistência vai ser rompida. E dessa forma o mercado vai buscar o quê? Sustentação no próximo nível, seja suporte, seja resistência. Vamos imaginar aqui a seguinte situação no mercado, tá? Nós temos aqui algumas linhas de preço que eu vou traçar aqui, ó, suporte e resistência. Vou traçar aqui os suportes e resistências, tá? Vamos imaginar que nós temos esses níveis de preço aqui para o mercado. Essa linha aqui que eu vou desenhar, eu vou desenhar a linha do preço, tá? Então o preço ele estava aqui, preço veio, tá? Preço veio, preço veio até aqui, opa, encontrou o que, pessoal? Suporte! O preço segurou. Concorda que se eu quero sair daqui para cá, o preço precisa fazer o quê? Perder esse suporte, romper esse suporte. Certo? O preço precisa romper esse suporte para que ele possa encontrar um buraco, para ele encontrar o quê? A próxima região. Dessa forma, nós partimos desse ponto e fomos parar aqui embaixo. Se o preço encontrar sustentação aqui, ele sobe. Se ele não encontrar, ele continua caindo. Aí o preço vem, opa, eu quero subir. O que eu tenho que fazer, pessoal? Romper essa resistência. Eu tenho que romper essa resistência para que o preço possa ir buscar a próxima resistência. É assim que o mercado se move. Suportes e resistências. Quando rompe uma, vai buscar a próxima. O mercado sempre vai buscar máximas e mínimas. Certo? Dessa forma, podemos entender que aquela região que o preço encontrou é uma região de suporte de preços, que poderá fornecer uma espécie de chão, sustentação. Suportes, então, são excelentes regiões para compras, pessoal. Suportes é as regiões que nós queremos fazer compras. E no caso agora, que nós temos aí uma resistência. Observa o mercado veio. Opa, encontrou um teto, encontrou um telhado, o mercado caiu. Então, nesse local aqui, nós temos uma resistência. O mercado foi lá de novo, opa, encontrou local, proteção, teto, telhado, sustentação, é no suporte. Teto, telhado é a resistência. E o mercado caiu. Pode observar aqui que o mercado perdeu o suporte anterior. E ele foi parar onde, pessoal? No próximo suporte, olha. Igual nosso exemplo, né? Podemos observar, então, no exemplo anterior, que os preços não conseguem mais superar o ponto destacado em amarelo. Dessa forma, podemos entender que aquela região que o preço encontrou é uma região de resistência de preços, que poderá fornecer uma espécie de barreira, de teto, para que se ele mantenha abaixo dessa região por um certo período. Resistências, então, são excelentes regiões para vendas. Certo? Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui então essa aula a respeito de topos e fundos e suportes e resistências. Espero que vocês tenham compreendido todo este conteúdo. É um conteúdo de extrema importância, mas também é um conteúdo de muito simples entendimento, né? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre as tendências de mercado, e também nós vamos agregar todo esse conhecimento até que nós possamos criar aí um cenário favorável para compra ou um cenário favorável para venda. Lembrando que nesse treinamento você não vai aprender a comprar quando o mercado cruza uma linha, quando o mercado faz isso daqui, fica amarelo. Não, nós estamos aprendendo a criar uma análise completa, porque o mercado é muito mais do que cruzar uma linha, mostrar um quadradinho piscando. Então nós temos que entender o que? A movimentação do preço, temos que entender a cabeça dos operadores e temos que entender todo o andar aí da carruagem, né?
Eu espero vocês na próxima aula e espero muito que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima.